Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Tô na área de novo pra gente sextar aqui no canal Detetives Vascaínos com muita informação sobre o Vasco e hoje com as rapidinhas do dia. Como vocês podem ver, não estou novamente no meu ambiente de trabalho, não estou no meu estúdio, tive que novamente me ausentar do Rio de Janeiro por esses dias aí, pelo menos nesse final de semana aí, até o início dessa próxima semana. E enquanto isso, a gente mesmo distante, a gente está perto também das informações sobre o time cruzmaltino. O time cruzmaltino que está se preparando com afinco para esta partida super importante no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. E a gente aqui hoje vai destacar, fazer aquele bate-bola, né, sobre as principais informações do dia sobre o Vasco. E pintaram muitas informações, a gente vai dissecar tudinho aqui para vocês, nesse pequeno boletim, mas com a qualidade de sempre. Por isso, eu te peço aquele like nesse trabalho, né? Compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós e ajude a gente a aumentar cada vez o número de inscritos no canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Bom, vamos inicialmente falar desse jogo do próximo domingo. Rafael Paiva já tem uma equipe em mente para jogar contra o Galo. A tendência é sim a manutenção da equipe, né? A equipe que iniciou contra o Atlético Goianiense e com boas novas. Ao que parece, o francês Payet está recuperado e deve sim ser relacionado para esta partida. Fica a dúvida se o Rafael Paiva vai escalá-lo desde o início ou se vai deixar o jogador para o segundo tempo. Eu acredito, pelo meu feeling, por tudo que a gente vê por aí, que o Payet deve ser usado aí no decorrer do segundo tempo. Jogador que vinha há muito tempo, né, afastado por conta de lesões, teve essa situação dele voltar e ficar novamente abatido. Então, e como o Prachetes entrou bem nessas últimas partidas, há uma tendência aí do Rafael Paiva manter este time que iniciou contra o Atlético Goianiense. E o Payet aí sendo uma opção, de repente, para o segundo tempo, pro decorrer do jogo. Os demais posições, meus amigos, tudo ok. O time vai ser mantido, sistema defensivo equilibrado. O Rafael Paiva está contente com o que está vendo em campo, né? Ele está conseguindo aí extrair o máximo desse equilíbrio defensivo e o equilíbrio do ataque. E na visão do treinador, isso tem feito a diferença para que o Vasco prospere nesse campeonato e consiga com isso esses triunfos que são super importantes. O Vasco vai para o Mineirão com a mesma identidade que está se formando, com aquela vontade de vencer. O Vasco já teve progressos lá no estádio do Atlético Mineiro, então agora não vai ser diferente. O Vasco também vai partir para cima, vai buscar o resultado com inteligência aí e está metendo na cabeça que o triunfo vai ser super importante. Quanto mais pontos o Vasco somar, mais o Vasco se distancia dessa zona aí, que muitos ainda consideram que o Vasco tem esse risco, e começa a alçar voos maiores. Hoje o Vasco está naquela zona de classificação de uma Sul-Americana, mas pode pensar em degraus mais elevados. Mas para isso precisa equilibrar mais o time aí, né? Fazer mais alguns ajustes, e aí as expectativas ficam por conta de Coutinho e companhia estrearem. Coutinho, ao que parece, ainda tem essa dúvida, né? Tanto ele quanto o Souza, quanto o Alex Teixeira, eles ainda não atingiram o patamar do nível físico do grupo. E a ideia do treinador é colocar os jogadores quando eles estiverem nesse nível, para não queimar etapas, aquelas etapas que a gente já falava nos vídeos anteriores. E também havia um clamor interno, né, de que a estreia do Coutinho fosse aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente não sabe se realmente ele vai ser liberado para esse jogo lá em Belo Horizonte ou se vai ser preservado para alguma partida mais aqui para o Rio de Janeiro para estrear junto com a sua torcida. Fato é que mesmo que ele seja liberado,
né, para esse jogo de agora, acredito que ele não vai ser relacionado para o time titular. O Coutinho vai ser feito todo um trabalho para que não queime etapas e preserve também o jogador, que dentre ele e o Souza e o Alex Teixeira é o único que estava jogando, né, lá no Catar, então está com um preparo físico melhor em relação a esses jogadores. Então, o time deve ser o mesmo. O Rafael, que é muita pegada naquele meio campo, tem cobrado isso bastante, que é atenção também contra o ataque perigoso do Atlético Mineiro, e quer o Vasco nessa transição ofensiva de uma forma rápida para surpreender o adversário. Entende o Rafael Paiva de que o Vasco, conseguindo aí fazer um gol na frente, sair na frente do marcador, pode se beneficiar e sair de Belo Horizonte aí, pelo menos com um pontinho na bagagem. Mas o Vasco está pensando grande, e é isso que a gente diz. Antigamente, né, no futuro, num passado recente, o Vasco pensava pequeno, né? Ou era perder de pouco, ou se contentava com um mero empate contra um time que era tecnicamente inferior, e hoje não. O Vasco está pensando sempre em vencer os seus jogos, ir para cima, buscar a vitória, independente do resultado ou independente de estar jogando fora ou em casa. Então, já conseguiu aí 2 triunfos fora, né? Coisa que o Vasco não vinha conseguindo, e está conseguindo essa sequência também que vai favorecendo. Virando a página das rapidinhas do dia, vamos falar do Souza e do Alex Teixeira. Eles foram apresentados hoje, no Vasco, aí no Rio de Janeiro, e o que acontece é que ambos os jogadores demonstraram muita felicidade, né? Eles reviveram aqueles momentos, passou um filme na cabeça dos dois jogadores. Eles não quiseram falar muito assim em termos de passado, principalmente o Alex Teixeira, por que não deu certo nessa retomada, nessa volta dele que ele teve anteriormente, e deixou claro que era a opção do treinador, mas disse que águas passadas e que quer pensar no presente e no futuro, e está muito motivado para que em breve possa ajudar o Vasco. O Souza também não quis entrar em nenhuma polêmica, em nenhuma celeuma, e mostrando que sempre quis que esse sonho se tornasse realidade, e esse, para eles, né, os dois, é o maior desafio da carreira. O Souza disse que estava jogando como primeiro volante e que pode ajudar muito essa equipe aí do Rafael Paiva para o decorrer do campeonato. Bom, boa sorte para os dois jogadores aí, e que inclusive falaram na coletiva que não sabiam que o Coutinho havia sugerido o nome deles. Mas fato é que por conta do Coutinho é que eles estão hoje no Vasco aí, e o Pedrinho viu com bons olhos esse retorno, deu aval para os dois jogadores. Bom, e agora virando mais uma vez a página, uma notícia muito importante que aconteceu hoje, né? O Vasco anunciou que suspendeu aquela ação que tinha contra a 777 na justiça. A liminar se mantém. O Pedrinho, né, o Vasco Associativo, ainda está tomando conta da SAF, mas houve um acordo entre o Vasco e a CAP, que é uma seguradora aí que ficou no lugar da 777, que enfrenta problemas aí financeiros graves. E houve esse acordo para que houvesse aí a suspensão dessa decisão aí na justiça, dessa decisão judicial, para que ambas as partes pudessem aí entrar num acordo com outro investidor, né? Aparar algumas arestas, alinhar algumas situações para que o Vasco possa, né, encontrar um outro investidor para substituir a 777. Na prática é o seguinte, meus amigos, esse acordo, né, como eu disse hoje no meu X do Twitter, o antigo Twitter, é um aviso ao mercado, um recado ao mercado que as portas estão abertas, que ambas as partes estão querendo, e isso é importante. Por quê? Se continuasse essa pendenga, essa celeuma, esse obstáculo, nenhum investidor
gostaria de aportar, de investir numa situação nebulosa como essa. Então, houve justamente esse acordo para que o mercado sinalizasse para o mercado que o Vasco está apto para receber um novo investidor. E vamos aguardar aí, já começaram a sair muitas especulações sobre nomes, mas nas próximas horas, nos próximos dias, com certeza teremos aí boas novas aí sobre possíveis empresas querendo investir no Vasco aí. E o Pedrinho, nesse meio tempo, tá também conversando, querendo que o Vasco, o novo investidor, tenha uma filosofia de ser mais constante, mais presente, que possa aí fazer com que o Vasco tenha uma nova filosofia para trabalhar, bem diferente daquela da 777, que pensava em coisas menores e não era uma ambiciosa. Então, certamente teremos novidades nas próximas horas, nesses próximos dias. Bom, amigos, estou colocando um ponto final nessas rapidinhas do dia, e eu pontuei todas as situações mais importantes que aconteceram em relação ao Vasco. Sobre reforços, muitos nomes pipocando, mas no momento nada concreto. A gente segue de olho e qualquer fato novo apareço aqui ou nas minhas redes sociais para falar sobre esse ou aquele jogador que pode estar vindo. Beleza? A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.